Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com cada um, para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus nessa preciosa manhã que o Senhor Deus nos dá. No Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 15, Marcos 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 41. Nós já estamos quase finalizando a exposição do Evangelho de Marcos. Desde que nós chegamos à Igreja da Lapa, começamos a expor, e tudo isso está gravado, disposto nos nossos canais de mídia, se alguém quiser acompanhar também. Assim como temos feito exposições de muitos livros da Bíblia, aqui estamos quase concluindo mais um. Está escrito assim aqui na Palavra de Deus, dos versículos 33 a 41. Antes de ler apenas, só quero dizer aos irmãos que o tema da nossa meditação nessa manhã é: verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma defesa, é uma tese, é uma afirmação, e nós vamos procurar buscar aqui no texto o que nos ajuda a entender essa verdade, que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quais as suas implicações? Qual a implicação disso, de ele ser o Filho de Deus para nós? Primeiro para os primeiros ouvintes e depois para nós. Vamos ler o texto pensando assim, conversaremos com nossas crianças e pensaremos aqui nessa passagem. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E, além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Nosso tema é: verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou desenvolver 3 subtemas dentro dessa ideia maior, de que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. A primeira é que a escuridão da cruz aponta para um juízo de Deus, como nós lemos aqui na liturgia. Aquele momento tem uma mensagem, e nós precisamos pensar por que isso aconteceu. Depois, que a morte de Cristo, vocês notaram que assim que Cristo expirou, diz o texto, imediatamente um véu se rasgou lá dentro do templo? Então tem uma relação aqui. A morte de Cristo abre algum portal diferente, ela abre uma possibilidade diferente. Vamos tentar entender o que é isso. E que a confissão desse centurião é curiosa, mas ela revela uma intenção de Deus de que o Evangelho chegaria muito longe, para muito além do povo judeu. E é aqui que a gente passa a fazer parte, ela chegou até nós. Então, a confissão do centurião é a primeira aqui, narrada pelo evangelista Marcos, e isso abre um leque, isso abre uma condição nova para missões. Vamos entender essa passagem a partir dessa ideia. Quero conversar com as crianças antes. Como foi lindo vê-los aqui no nosso prelúdio hoje.
Foi uma surpresa agradável quando nós as vimos chegando no nosso momento de oração, sempre antes de começar o culto, com os nossos irmãos que servem no louvor. Hoje as nossas crianças também serviram, os seus instrumentos estão aqui. E o pastor gostaria de pedir que vocês fizessem a seguinte ilustração. Aliás, que instrumentos lindos todos estes, hein? E os sons que vocês proporcionaram aqui ainda estão nos nossos ouvidos. O pastor gostaria que vocês ilustrassem em desenho, registrassem em desenho o momento de vocês aqui. Vocês adorando. Então, se você tocou ukulele ou violãozinho, para quem não conhece exatamente as nomenclaturas, ou aquele chocalho, ou alguma coisa assim, faça o desenho de você mesmo. Desenhe você mesmo fazendo isso. Porque foi você adorando aqui, viu, criança? Foi você. Você estava aqui. A sua vida estava aqui. E você adorou a Deus nessa manhã e ainda vai fazer mais. Ao final, o pós-lúdio são as nossas crianças que também nos dirigirão. E pós-lúdio é culto. Prelúdio é culto, pós-lúdio é culto. Do primeiro toque, da primeira nota do prelúdio, a última nota do pós-lúdio é culto ao Senhor. E as nossas crianças estão participando. Então, você que faz o desenho, você que faz a ilustração sempre, faça a ilustração de você adorando. Tente fazer esse desenho, como você adora. O que você pensa de Jesus quando você canta, ou quando você toca um instrumento, ou quando você faz uma percussão. O que você pensa? O que você está fazendo ali? Faça esse desenho, por favor, dentro dessa igreja lindíssima, com estes irmãos e irmãs, com sua família. Isso é para que fique registrado que você fez parte dessa manhã conosco aqui, tá bom? Das crianças para nós, adultos, quero contar uma brevíssima ilustração, mas muito agradável ao meu coração, como tem sido ao longo desses 20 e tantos anos, quase 30. Domingo passado, eu estava ministrando numa conferência na Igreja Presbiteriana de Itu, no interior do estado, tanto no sábado quanto no domingo. E me aconteceu uma coisa muito legal, que eu peço a Deus que aconteça sempre, que aconteça mais. No domingo de manhã, quando eu saí do hotel, deixei a chave, o rapaz que estava atendendo, me viu de gravata, até eu acho que era essa mesmo, e falou, gravata, terno, domingo de manhã, vai para a igreja. Eu falei, vou para a igreja, não sou daqui, sou de São Paulo, mas estou participando aqui na Igreja Presbiteriana tal, com uma conferência missionária. Aí ele falou, mas que coisa boa, como é seu nome e tal, falei algumas coisas para ele, aí que ele me disse, há 15 dias me aconteceu uma coisa muito diferente. Fala aí. Ele falou, eu fui à igreja com um primo meu, fui com ele, e alguma coisa aconteceu comigo? Falei, sério? Fale-me mais. Já olhando no relógio, porque tinha que chegar para a conferência. Falou, então, nós começamos a cantar, eu não sabia as canções que estavam sendo cantadas, mas que canções lindas aquelas. E então, nós começamos a ouvir a pregação, e eu perguntei, você já havia ido a alguma igreja cristã? E tal? Falou, não, nunca tinha ido. Sempre meu primo me convidava, mas nunca tinha ido. Falei, ok. E aí, como foi isso? Ele falou, então foi isso. Me marcou tanto, achei tão interessante algumas coisas que a pessoa que pregou falou, que alguma coisa está acontecendo comigo. Aí eu pensei, puxa vida, não vou ter tempo de falar muito com ele agora. Perguntei, até que horas você fica aqui? Ele falou, até as 2 da tarde. Falei, então eu vou para a conferência e volto aqui depois, tá bom? Vou para a conferência, meio-dia eu volto aqui, daí a gente conversa, tá bom? Ok. E esse foi o meu grande privilégio. Poder sentar com ele lá, enquanto ele estava, puxei uma cadeira pertinho de onde ele estava ali, cuidando das coisas, e fiquei conversando com ele 1h30, mais ou menos. Sabe para quê? Para ajudá-lo a entender o que é quando a ira de Deus passa por cima. Quando a ira de Deus não o atinge mais. Quando por Cristo a ira de Deus não cobra a vida daquele pobre rapaz de uns 25 ou 26 anos de idade. O que é o sacrifício da cruz em favor de alguém que crê? E é tão maravilhoso isso.
Nós não precisamos de muito tempo, nós precisamos de talvez uns 15 ou 20 minutos. E ele entendeu o sacrifício da cruz por ele. Na verdade, ele já havia entendido antes, o mérito nem é meu. O mérito é lá atrás, quando ele foi lá para a igreja, ouviu uma exposição da palavra de Deus, o Espírito abriu o seu entendimento, mas ele precisava de algum auxílio, por menor que fosse, de algum servinho, sem muita importância, mas que pudesse ajudá-lo a entender só o que é a graça da salvação. Eu fiquei com o contato dele, vou acompanhá-lo, se eu puder ainda vou orientá-lo, vou fazer a conexão dele com o pastor da igreja, porque a grande graça, o grande fato já aconteceu. Ele creu, ele creu. É isso que eu digo que eu gostaria de ver sempre, e que a gente corre o risco de não ver muito, por conta dos nossos afazeres, nossas correrias, nossos trabalhos, mas Deus continua na sua multiforme graça, das maneiras mais inimagináveis, alcançando pessoas. E o Espírito faz com que aquelas verdades fiquem na sua mente, fiquem no seu coração, as incomodem, entre aspas, deixam-nas, essas pessoas, em dúvidas. O que será que aconteceu comigo? O que será que aconteceu comigo? Será que eu só gostei daquele ambiente? Será que, se o meu primo me convidar, eu vou de novo? Será que eu só irei se alguém me convidar? Não, eu vou sozinho, porque Deus abriu o meu entendimento. Quais são os pensamentos? Quando é que alguém diz, conheci Jesus? Sei quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. É uma experiência muito interessante para os cristãos, eu os convido a pensarem nisso, a amarem isso, porque é a obra de Deus sendo feita na vida das pessoas. E se vocês puderem ver, se alegrem com isso. Se alegrem com aquela pessoa que de repente vocês nunca mais verão na vida, mas elas passaram a entender que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque essa pessoa começa a receber todos os benefícios da graça, da salvação. Não é maravilhoso? Eu acho que é. E a gente não pode deixar isso de lado como se isso não fosse importante. Acho que é uma das coisas mais importantes para nós. Acho que é uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida quando a gente vê alguém tendo os olhos abertos. Eu tive esse privilégio. Aqui um homem passou por isso, e ele era o centurião. Vamos entender. O Evangelho de Marcos constrói essa narrativa para mostrar quem é Jesus. Nós temos algumas maneiras de interpretar os evangelhos, elas não são maneiras estanques, elas não são maneiras únicas de ver os evangelhos, mas elas nos ajudam um pouco. E o Evangelho de Marcos mostra muito uma crescente demonstração para que os povos gentílicos dessa época compreendessem quem era Jesus mesmo. E Marcos demonstra Jesus em constante atividade. O evangelista mostra Jesus trabalhando muito. Ele e os seus discípulos, trabalhando para que pessoas o conhecessem. Esse é o último. Esse foi o último narrado aqui, o centurião. E é nessa escuridão, diz aqui a passagem, que é em meio à escuridão, em meio à maior humilhação de Jesus, que esse centurião romano diz isso. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui está a revelação suprema de Cristo. Você sabe que ele é. A sua identidade se manifestou, a primeira identificação foi ali, na sua morte. Por isso João Calvino diz uma coisa muito, mas muito forte para mim, comentando Marcos 15:39. Ele diz assim: a glória de Cristo resplandeceu de modo mais claro em sua humilhação do que se tivesse permanecido invulnerável. A sua glória se manifestou de maneira mais intensa, mais clara do que se ele tivesse se mantido simplesmente sem passar pela cruz. Ou seja, o fato da cruz, a importância, a centralidade da cruz, a necessidade, a centralidade e os benefícios da cruz. Nós, os cristãos, temos o privilégio de conhecer
para nosso benefício, inclusive. Então vejam a primeira coisa dos versículos 33 até o versículo 34, esta escuridão manifestando, demonstrando de alguma maneira o juízo de Deus sobre o filho dele. A ira de Deus sobre o filho dele, no filho dele. Isso não pode passar despercebido para nós. Meus irmãos, um texto do Antigo Testamento, profeta Amós diz, de maneira profética, inclusive para esse momento, uma frase muito importante. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia e a terra se entenebrecer em dia claro. Quando Amós falou isso há muito tempo atrás, ninguém imaginava que isso aconteceria exatamente ali, no momento da crucificação. Mas está narrado o que aconteceu. Quando Jesus diz, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Quando as pessoas estavam imaginando que ele estava só chamando pelo profeta Elias, aqui, nesse momento, Jesus está carregando a chamada maldição do pecado. Está sobre as suas costas a maldição do pecado, com um detalhe, em nosso lugar. Porque ele não tinha o pecado. Nós tínhamos o pecado, nós ainda temos os nossos pecados, e enquanto estivermos nessa vida, ainda teremos de conviver com os nossos pecados. Mas o pecado da dívida eterna, o pecado que você não teria condição nenhuma de suportar, foi suportado por ele. Então, quando aquele homem disse, eu não sei o que está acontecendo comigo, o que ele precisava entender, o homem lá do hotel, o que ele precisava entender é que algo que ele não conseguiria suportar, o peso do seu pecado, o pecado original nele, agora estava sendo suportado por Cristo. E por conta de ser suportado por Cristo, Cristo sofreu a ira de Deus, o resgate da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. É como Paulo fala aos Gálatas. Se fez maldição em nosso lugar. Por isso, meu irmão, minha irmã, ou você que está dando os primeiros passos para conhecer isso, que talvez você ficou sabendo que é uma igreja evangélica, a igreja presbiteriana. Nós não somos só uma instituição, nós não somos só uma comunidade, nós não somos só um grupo de pessoas que gosta de aos domingos se encontrar aqui. Nós somos o povo mais agradecido da terra. Nós somos o povo mais consciente de que a ira de Deus foi desviada, de que nós vivemos sem essa ira de Deus contra nós. Então esse não é só um ato de simpatia, de gosto, esse não é um ato só de valorização, de bons relacionamentos. A comunidade cristã, a comunidade evangélica, o povo cristão, os protestantes na terra, os evangélicos de raiz mesmo, eles vivem o tempo inteiro agradecidos pelo fato de a ira de Deus não estar voltada contra eles. Esse é um ato judicial de Deus. Nós não podemos dizer, não fique irado comigo, porque nós não conseguimos dizer ou argumentar nada contra Deus. Nós nascemos em pecado, na iniquidade nós nascemos. Nossos pais viveram no pecado e nós não conseguimos sair desse pecado a não ser que alguém o suporte, a não ser que alguém o arranque de nós e diga, eu pago essa conta. Essa substituição penal aconteceu aqui, nesse momento. Este homem só pôde dizer, verdadeiramente és o Filho de Deus, porque saiu das suas costas o peso. Martinho Lutero disse, Deus, o Pai, viu o seu Filho na cruz. Quem pode compreender isso? Lutero dizendo, mas ali está o preço da nossa salvação. Ali está o quanto custou ser um crente. Ali está o custo de ser um cristão. Ali está um ônus de vida, de sangue, para que eu possa dizer, meu Deus. Jonathan Edwards também diz, Cristo suportou a ira infinita de Deus, para que pudéssemos receber misericórdia infinita. Ira de Deus contra o seu próprio Filho,
toda a ira de Deus contra o seu próprio Filho, para que pudéssemos receber toda a misericórdia de Deus. Então o cristianismo não é um afeiçoamento, o cristianismo não é um gosto, o cristianismo não é um interesse, o cristianismo é uma mudança de vida, é uma mudança de entendimento. O cristianismo é a certeza de que a cruz revelou a seriedade do pecado. E o custo dessa expiação chama-se Jesus Cristo, verdadeiramente Filho de Deus. Segunda coisa que essa passagem parece nos mostrar, versículos 37 até o versículo 38, quando nós temos então de maneira muito clara o brado e dando um forte grito expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, ele ainda não havia, ele não viu o véu sendo rasgado. O véu foi rasgado lá no templo, longe, alguns quilômetros daqui. O véu tinha provavelmente 20 metros de largura, e a espessura do véu, algo em torno de 10 centímetros, dizem os estudiosos, 10 centímetros. Isso aqui era mais ou menos a largura do véu. Quando a gente pensa em véu, a gente pensa em uma coisa bem fininha, né? Um tecido que se rasga. Mas este véu era alguma coisa como se fosse uma parede, toda trançada. Seria impossível, humanamente, alguém rasgar véu. Nem Sansão, se quisesse. Não é uma coisa de homem, não é uma coisa de gente rasgar esse véu. Mas ele se rasgou. E nesse momento nós temos talvez um dos maiores simbolismos, porque este véu lá no templo separava dois lugares. O lugar do Santo dos Santos e o lugar em que o povo chegava. E essa separação de um lugar hiper, mega, super, mais do que santo, de um lugar de um pouco santo, alguma coisa santa, este véu rasgado rompe essa divisão. E é justamente a morte de Cristo que faz isso. Então, quando Cristo morre naquela cruz, no momento da sua expiração, ou seja, o seu último suspiro, starta imediatamente a ruptura do véu. E para quê, né, meus irmãos? Para quê? Porque agora um povo acessa a esse lugar santo num nome, numa autoridade, numa outorga, no nome dele. Agora você acessa a Deus no nome dele. Agora não tem um véu que você diz, eu só posso ir até aqui, eu só vou até aqui. Mais do que esse lugar eu não posso ir porque eu sou pecador. O cristão acessa ao Pai com o véu rasgado. Não é pouco. Existe uma igreja muito antiga chamada Igreja Ortodoxa Antioquina. Temos inclusive aqui em São Paulo igrejas desse movimento. Ela não é uma igreja protestante e ao mesmo tempo não é uma igreja católica apostólica romana. É uma igreja ortodoxa, igreja do Oriente, com origem antioquina. E eles têm um movimento, um tipo de celebração do século IV. E eles mantêm até hoje um local chamado Santo dos Santos, onde os patriarcas entram. E nós estranhamos isso porque não tem mais lugar para Santo dos Santos. Não tem mais lugar que Cristo não tenha permitido que pessoas cheguem no nome dele. Então, quando a reforma protestante do século XVI vem com todo o seu ensinamento, com toda a sua cristologia, entrega a nós esse privilégio. Nós verdadeiramente acessamos a Deus. Nós verdadeiramente não somos impedidos por nenhum véu, por nenhuma parede, por nenhuma instituição, por nenhuma pessoa, nada. Ninguém pode nos separar da presença de Deus. E como é que a gente fica na presença de Deus? É por Cristo. Sem Cristo, a barreira permanece. Se não for por Cristo, não precisa nem ter uma parede de 10 centímetros, como era o véu. Um véuzinho transparente não deixa você passar. Você pode fazer todo o esforço, você não rasga. Porque quem rasga é Cristo. Quem rasgou foi Cristo ou não tem como rasgar. Percebe a importância da morte de Cristo? Da sua expiação, do véu rasgado
E ainda com um aspecto bem importante aqui: a sua morte foi um ato divino, voluntário da parte de Deus, porque ele mesmo disse: ninguém a tira de mim, pelo contrário, a minha vida eu espontaneamente a dou. Isso João escreveu. Por isso, se o véu simbolizava a separação entre Deus e os homens, isso desde Êxodo, isso começa a ser narrado em Êxodo 26, eu acho 25 ou 26, quando se estabelece lá o Santo dos Santos. Se desde o tempo de Êxodo mostrava-se uma separação, Cristo rompe essa separação e permite-nos o que nós temos tanta alegria em dizer: o livre acesso. E o que é esse livre acesso? O autor aos Hebreus fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, vejam o detalhe, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu. A Bíblia se explica de maneira maravilhosa. Não há mais qualquer empecilho para que um adorador adore ao seu Senhor, mas tem de ser em nome de Jesus. Por isso, quando as nossas crianças adoram aqui, tem que ser em nome de Jesus. Os instrumentos, o som dos instrumentos não se separa, a bela obra dos instrumentos não se separa do coração que recebeu Jesus. Por isso, quando nós adoramos, levantamos, fechamos nossos olhos, cantamos, levantamos nossas mãos, batemos palmas, entoamos os cânticos mais lindos, essa obra não pode se separar do coração que recebeu o mérito, que recebeu o prêmio, que recebeu a graça de ser chamado filho de Deus, não por nossos esforços, unicamente pelo mediador. Por isso, inclusive, quando Paulo escreve para Timóteo sobre essa mediação, Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso deve servir para reforçar a nossa fé. Nós que já somos crentes mais antigos, que já caminhamos uma longa caminhada, que temos missões dentro das nossas casas, que precisamos ensinar os nossos filhos, que precisamos testemunhar a nossa esposa, nosso marido, aos nossos amigos, que precisamos viver no mundo como cristãos. Meus irmãos, o que nós somos um povo livre da ira de Deus. Nós somos um povo que acessa a presença de Deus, mas tudo isso é por Jesus. Livres da ira por Jesus. Acessamos a presença de Deus por Jesus. Ou não é cristianismo, ou é gosto, ou é simpatia, ou é interesse, ou é alguma outra coisa, alguma outra palavra que nós criamos para dizer que gostamos de ir para a igreja ou que gostamos dos cristãos, dos evangélicos. O cristianismo é nesse nível, o nível do centurião. Por isso ele diz essa expressão: ele é sim o Filho de Deus. Irmãos, para um centurião que cuidava de mais de 100 homens em média, não era uma coisa fácil de dizer. Porque no momento em que um centurião, um oficial romano, confessasse Jesus Cristo, ele estava rompendo com todo o romanismo. Isso aconteceu com o procônsul Sérgio Paulo em Atos 13. Isso aconteceu com os outros sumos sacerdotes e sumos sacerdotes que aceitaram a Cristo. Eles tinham de romper com todas as coisas. E esse é o outro aspecto. Quando alguém crê em Cristo, rompe com todas as outras coisas. Rompe com todas as possibilidades de agradar a Deus, rompe com todas as tentativas de fazer o bem por si só, rompe com tudo e passa a depender unicamente do sacrifício de Cristo. Então a salvação não depende de obras, a salvação depende do sacrifício perfeito de Cristo, porque nenhuma obra é perfeita, mas o sacrifício é perfeito. Por isso John Owen diz: a morte de Cristo é o centro da história, o fundamento da fé e a abertura do caminho da comunhão eterna com Deus. Você terá comunhão eterna com Deus, porque Cristo abriu esse caminho através do véu. João Calvino também diz: enquanto o véu permanecia, a humanidade estava excluída da visão de Deus. Mas agora, com o véu rasgado, nada impede o acesso a Ele. Coisa que nós temos de nos perguntar: tenho vivido como um cristão? Tenho acessado a Deus em oração? Tenho compreendido que estou diante do Criador dos céus e da terra? Tenho compreendido que devo a Ele honra, glória? Tenho compreendido que preciso adorá-lo através de Jesus? Tenho compreendido que preciso ser fiel a Ele?
vivo diante de um caminho aberto, vivo diante ou continuo andando porque a ira se desvia, como vivo como cristão. Essa é a implicação primeira para nós nos nossos dias. Terceira coisa que essa passagem parece nos mostrar, nos versículos 39 a 41, que é quando nós temos, então, essa confissão de maneira mais intensa, né? De maneira mais forte. A expressão verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, e nós vemos aqui, inclusive, algumas pessoas que estavam próximas de Jesus. É porque essa é a compreensão que o centurião teve da identidade de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Marcos passa o tempo inteiro chamando Cristo de Filho, o Filho do homem, o Filho de Deus, ele é o Filho. O Evangelho de Marcos começa, o primeiro versículo diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim como em Gênesis 1 está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Evangelho de Marcos traz essa mesma ideia. Aqui está o princípio do Evangelho, do Filho de Deus. Este homem conheceu. Assim que Jesus expirou, na narrativa de Marcos, ele é o primeiro a dizer, era Jesus. Era o Salvador. E ele não é judeu, ele é romano, ele é gentílico. Ele não foi criado conhecendo Deus. Ele não foi instruído por seus pais. O Espírito o toma ali. E esse é o princípio da missão, ou pelo menos o princípio após a morte de Jesus, que mostra exatamente a extensão da morte de Jesus. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, diabo ou Satanás, ele tinha o poder de cegar as nações. Nós sabemos que ele fez isso no Antigo Testamento, usou de todas as suas condições. Mas no momento em que o descendente da mulher, no momento em que o Filho de Deus pisa na sua cabeça, ele não tem mais força para cegar as nações. E ele nunca mais conseguiu cegar as nações. E essa é uma evidência, uma das evidências. Ele não conseguiu mais cegar ou impedir ninguém de crer em Jesus, o Filho de Deus. O centurião nos demonstra isso. Enquanto líderes judeus zombavam dele, nós vemos isso nos versículos 31 e 32 aqui, um pagão, literalmente pagão, reconhece essa verdade. O Filho de Deus não é revelado numa vitória, nesse momento é revelado numa entrega, é revelado num sacrifício. Algumas mulheres estavam ali, porque elas, inclusive, foram ou tiveram o privilégio de verem mais uma profecia ser cumprida. Um dia Isaías havia dito, no capítulo 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. E enquanto um centurião crê em Jesus, elas entendem que ali está se cumprindo a profecia de Isaías. Herman Bavinck disse certa vez, na cruz vemos o Filho eterno de Deus entregar-se à morte. Ali, a sua divindade se manifesta no paradoxo da humilhação. É quando nós começamos a ter as primeiras conversões identificadas na morte de Jesus, na humilhação de Jesus. Charles Spurgeon também diz, naquela cruz, até o soldado romano, que é o centurião, foi forçado a confessar o que os fariseus negaram, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, a aplicação que nós temos para os nossos dias, para a manutenção da nossa fé, as nossas crianças que estão começando a entender quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, é que todos nós somos chamados a reconhecer Jesus como o Filho de Deus, que nos tornou também filhos de Deus. Por isso Jesus é o centro da nossa vida. Por isso Jesus é a causa única da nossa salvação. Para as crianças, precisa-se muito dos pais. Os pais precisam ajudar seus filhos a entenderem o quanto mais cedo possível que Jesus Cristo,
é o Salvador mesmo da vida de cada uma delas. Para que não corra o risco de elas viverem a sua adolescência, viver a sua infância, a sua adolescência, a sua mocidade, e quando tiverem 30 anos de idade, alguém perguntar, quem é Jesus? Eles não saberem responder. Mas você tocou na igreja, mas você participou da escola bíblica dominical, mas você é membro da igreja. Quem é Jesus de verdade para você? Hoje muitos adultos não sabem quem é Jesus, apesar de estarem em igrejas. Jesus não é só um conhecimento, meus irmãos. Jesus é a aceitação, é compreender o que Ele fez por nós. E então vivermos por isso, e então testemunharmos por isso. O centurião romano foi o primeiro a testemunhar. Se um centurião romano consegue dizer é o Filho de Deus, eu acho que eu consigo dizer isso nas minhas redes sociais. Eu acho que eu consigo dizer isso nos momentos em que nós vamos participar de um almoço na nossa casa. Eu acho que eu consigo dizer isso quando um filho ou uma filha não sabe direito o que fazer da vida ou o que pensar acerca da sua existência. Eu penso que os cristãos podem dizer, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o primeiro a dizer isso foi este centurião. Quero concluir e trazer algumas aplicações muito breves à nossa vida. A primeira coisa, nunca nos esqueçamos que nosso Deus é juiz. Nunca nos esqueçamos da ira que Ele aplicou ao seu Filho. Você não precisa temer essa ira mais, mas você só não precisa temer essa ira por causa de Jesus. Não aposte muito em você. Não creia muito que Deus vai amar você pelo que você é. Deus nos ama pelo que o seu Filho é. Deus nos ama apesar de nós. Deus não nos ama porque Ele tem que nos amar, porque imagina se Deus não nos amaria. Imagina se Deus não nos salvaria. Nós, essas pessoas tão boas e tão maravilhosas que somos. Nós não somos essas pessoas, irmãos. Cristo é. Ele é o centro. Nós não somos o centro da nossa salvação. Cristo é. Ele é o centro. E viver com Cristo no centro é uma mudança de vida radical. Porque então já não é mais tudo para mim. É tudo para Ele, para o Filho de Deus. E então a nossa vida passa a ser uma vida de adoração. Precisamos nos perguntar se nossa vida é uma vida de adoração. O véu rasgado representa a reconciliação possível ou possibilidade de reconciliação, mas acima de tudo, que aconteceu, mas acima de tudo, o acesso a Deus. O acesso a Deus através de Jesus. Então, aplicação básica para a nossa vida. Quando foi o último dia em que Deus nos viu orando? Quando foi o último dia em que Deus nos viu por algum tempo, não por 3 ou 4 palavras, por algum tempo, de olhos fechados, conversando com Ele? Porque isso mostra o quanto nós valorizamos o acesso a Deus. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós estamos dizendo deliberadamente, não me importo com o acesso que me foi dado. Porque qual é a outra forma que nós temos para conversar com Deus, se não for na oração? Pode até existir uma ou outra forma, mas a básica, a ordinária, é a oração. Então, se não temos tido vida de oração nas nossas casas, tem algum problema com a nossa espiritualidade, que precisa ser resolvido, que pode ser resolvido com arrependimento, que pode ser resolvido com consideração, com um ato de gratidão maior, com uma expressão de gratidão ao Senhor e com um voltar a uma vida devocional. O acesso foi permitido. Não entra quem não quer, mas o acesso é Cristo. Em nome de Cristo, você fala o tempo que quiser, como você quiser, com o Senhor, seu Deus, nosso Deus e nosso Pai. Terceira aplicação importante disso. A confissão do centurião nos mostra o que é quando o Espírito abre o entendimento de alguém. E quando o Espírito abre o entendimento de alguém, não tem timidez, não tem medo, não tem pavor que impedem essa pessoa de dizer, é Deus, é o Filho de Deus, é por Ele. E essa é a implicação talvez mais adequada aos nossos dias. Os homens e mulheres que sabem que a ira não está sobre eles, os homens e mulheres que têm uma vida de oração, conseguem dizer ao mundo que Ele é o Filho de Deus.
Os homens que não sabem direito se a ira de Deus está ou não está sobre suas vidas. Os homens e as mulheres que não têm uma vida de oração com o Senhor no livre acesso que Deus permitiu. Possivelmente não tem força para dizerem ao mundo que Ele é o Filho de Deus. Causa maior dos grandes problemas missionários das nossas igrejas nos nossos dias. Eles não têm força, coragem, eles não têm a condição de testemunharem como o centurião disse, é o Filho de Deus. Eles não têm. E aí, lamenta-se, só isso, e nada mais. A nossa vida não é para ser uma vida de lamento. Nossa vida é uma vida de vitória, a vitória de Cristo na cruz. Nós somos os herdeiros dessa vitória. Nossa vida é objetiva, nossa vida não é andar em círculo. Nossa vida é andar para o Senhor. Como quem recebeu o maior benefício de que na justificação pela fé nós cremos em Jesus e por isso somos justificados. Uma vez que somos justificados por Cristo Jesus, o acesso é livre para viver com o Senhor, graças a Deus, para ter um dia inteiro de oração com o Senhor, graças a Deus, para ter os melhores momentos com o meu Senhor e com o meu Deus, graças a Deus, graças à obra da cruz. Esses homens e mulheres fortalecidos em oração, ninguém segura esses homens, ninguém segura essas mulheres. O diabo não tem força para segurar. Véu nenhum pode impedir esse acesso. Mordaça nenhuma pode fazer com que essas bocas se calem. Essa é a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que uma passagem como essa possa nos ajudar a ter uma fé fortalecida para os grandes desafios que temos. Um dos maiores desafios nossos é de testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Ele e logo a seguir vamos cantar uma canção. Oremos. Senhor, Deus do centurião aqui, que compreendeu Deus, o Senhor, o Filho, o Redentor, porque o Espírito o convenceu. Senhor, nós somos os centuriões, nós somos os dos confins da terra, Senhor. Nós somos estes. Nós somos aqueles a quem o Evangelho chegou, porque pessoas antes de nós creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Que herança boa, Senhor. Que coisa maravilhosa ter o Evangelho na nossa língua materna. Que bom saber que pessoas se importaram conosco para falar com a gente. Que coisa boa termos crianças cantando, Senhor, porque nós também estamos dizendo a elas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Senhor, mas a missão passa por nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para frente. Ajuda-nos a sermos como esse centurião, que, convencido pelo Espírito de Deus, testemunhou grandemente, naquele momento tão difícil. Senhor, o nosso testemunho depende da nossa convicção. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos com isso, com todo o iluminar do Teu Santo Espírito. Que nada falte em nós para que nós possamos viver nesse mundo como quem crê verdadeiramente, quem sabe verdadeiramente quem é Jesus. Nós oramos em nome dEle. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!